Alô, você, caros alunos, caros internautas de todo o Brasil, você das escolas conveniadas ao Farias Brito, fica ligadaço daqui a pouquinho, vestibular no ar, se ligue, galera! Boa noite, Fortaleza! Boa noite, Ceará! Boa noite, Brasil! Hoje mais um encontro marcado com a galera que conhece de cátedra o vestibular. O vestibular da UES que se avizinha do próximo dia 27. Hoje, feriado de Tiradentes. Estamos aqui para reverenciar também a figura desse grande Tiradentes que sonhou por um Brasil melhor, por um Brasil independente. Conosco nos estudos da FBTV, duas feras. Um da matemática, outro da biologia, que vai detonar para você o sucesso no seu vestibular da UES. Estamos falando do professor Ricardo Jorge, do professor Alexandre Moura. Professor Ricardo Jorge, seu cordial boa noite. Essa enorme galera na escuta desse programaço que já faz história em todo o Brasil há mais de 30 anos, há mais de 40 anos. Professor Ricardo, tudo bem? Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria muito grande estar aqui com meu querido amigo Alexandre Moura e com meu mestre, do qual eu tenho uma admiração muito grande, Tadeu. Seja bem-vindo também. Nós estamos nesse programa para poder passar para vocês as principais dicas dessa primeira fase. Aqui vocês terão, com toda certeza, questões de matemática e biologia que são voltadas para a prova da UES. Acompanhe, preste bem atenção a essa aula, tome nota, porque tudo que será dito aqui, pessoal, é voltado para a primeira fase da UES. Ok, professor Alexandre Moura. Seja bem-vindo, Alexandre. Tudo bem? Obrigado a todo mundo aqui, agradecer aqui mais uma vez a presença nesse ilustre programa, né? Meu amigo Ricardo aqui de muitos anos, né? De muitas batalhas. Muitas. Professor Tadeu, nosso apresentador aí. Valeu, né? Tamo juntos. E hoje, pessoal, a gente veio aqui para passar essas últimas dicas para vocês, dicas voltadas realmente para a prova da UES. A gente escolheu com muito carinho, com muita atenção as questões. Não achem que a gente pega qualquer coisa para jogar aqui para vocês. Isso aqui é um momento em que a gente para, que a gente pensa, que a gente analisa as provas com muito cuidado, né? E a gente traz aquilo que realmente pode fazer a diferença. Questões que às vezes até parecem questões um pouco difíceis, mas às vezes é um detalhe que vai fazer toda a diferença rumo à tua aprovação. E hoje a gente vai passar tudo isso que é importante para vocês. Ok, e o professor Alexandre Moura já conversa com vocês. Papo matemático para o seu sucesso no vestibular da UES. Se liga, detona, meu amigo. Fala, galera, tudo bem? A gente vai para a nossa primeira questão aqui, questão essa de análise combinatória. Lembrando, pessoal, que a gente escolheu todas as questões voltadas para a UES. São questões de vestibulares anteriores, para que a gente realmente fique mais próximo do tipo de linguajar, do tipo de cobrança, né? E que a gente não sinta tanto na hora de resolver os exercícios lá na prova, tá? Então, nossa primeira questão do tema de combinatória, um assunto que normalmente a gente encontra, normalmente está presente nas provas. Então, vamos aqui para a nossa primeira questão de hoje, tá? Gente, a primeira questão, ela diz assim, ó, o número de ternos, o que é um terno? É um conjunto de três valores, né? O número de ternos x, y e z, de números inteiros positivos, maiores do que 5, que cumprem a condição. Aí a condição que foi imposta foi essa aqui, ó, x mais y mais z igual a 30. Então, eu quero saber quantos conjuntos x, y, z eu tenho de números que são inteiros positivos e que assumem essa condição x mais y mais z igual a 30. Então, vejam só, essa pergunta ela pode ser trocada por outra coisa. Essa pergunta pode ser trocada por quantas soluções tem uma equação. E aí a gente pergunta assim, Alexandre, a prova da UES é uma prova bem diferente, porque ela não tem contexto, é uma prova mais seca, mas cuidado com esse tipo de questão. A gente já trabalhou em sala de aula e eu disse para vocês que uma questão desse jeito aqui pode perfeitamente ser cobrada na prova do Enem. Tá, Alexandre, mas eu estou olhando aqui o meu texto e esse texto não tem nada a ver com a prova do Enem. Tá, mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa mesma questão e vamos dar uma outra roupagem para ela, tá? Imagine que eu passe para vocês a seguinte situação. Eu tenho 3 crianças
que eu vou denominar de X, Y e Z, e eu tenho 30 bombons para distribuir para essas 3 crianças. De quantas formas pode ser feita essa distribuição, de modo que cada uma delas receba mais do que 5 bombons. Então, é a mesma questão. Essa questão que eu estou criando um contexto é exatamente essa questão que está se apresentando aí na prova da UES, dessa forma mais limpa, mais seca, né? Então, como é que a gente vai resolver esse tipo de questão? Então, veja só, a gente tem 2 situações. Primeiro, eu tenho que saber quantas soluções a equação tem. Segundo, eu estou diante de uma restrição. Qual é a restrição? Cada um desses valores tem que ser inteiro e tem que ser maior do que 5. Como é que a gente resolve esse tipo de questão? Primeiro a gente atende a restrição e depois a gente resolve a equação com os elementos que sobram. Então vamos lá, vamos pensar naquela história do chocolate, que fica mais interessante para vocês, tá? Se a gente tem 30 chocolates e eu vou dividir 30 chocolates para essas 3 crianças e cada uma tem que receber mais do que 5. Então qual é a quantidade mínima de chocolates que cada criança tem que receber? Cada criança tem que receber no mínimo 6. Você tem que receber mais do que 5, no mínimo é 6. Então a gente faz assim, ó. Eu já vou deixar 6 chocolates com essa criança, 6 com essa criança e 6 com essa criança aqui. Beleza. A gente já conseguiu resolver a questão? Ainda não. Mas a minha restrição já está obedecida. Eu já sei que cada elemento, né, cada elemento desse X, Y e Z já conta com mais de 5 unidades. O que é que eu preciso fazer agora? Distribuir os chocolates, distribuir os elementos que faltam. Eu tenho que distribuir 30. E quantos eu já distribuí? 6 mais 6 dá 12, mais 6 dá 18. Já distribuí 18 e tem que distribuir 30. Faltam quantos? Mais 12. Então eu tenho que resolver essa equação aqui, gente, ó. X mais Y mais Z igual a 12. Eu preciso me preocupar somente com essa solução. E como a gente sabe que todas as questões de combinatórias são questões que envolvem a ideia de padrões numéricos, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma roupagem diferente para essa solução, coisa que a gente já sabe fazer, procurar o padrão e a partir desse padrão chegar na resposta final. Como é que a gente costuma resolver esse tipo de questão, onde a gente quer determinar a quantidade de soluções? A gente faz assim, né? Ó, o sinalzinho de mais a gente repete, né? E depois a gente troca cada unidade dessa por uma bolinha. Então, eu preciso ter 12 unidades. Vamos criar aqui uma solução qualquer que dá 12 unidades? Se a gente fizer assim, ó, aqui eu vou colocar 4, aqui eu vou colocar 4, aqui eu vou colocar 4. Desse jeito o resultado vai dar 12? Vai, é uma possibilidade. E se eu fizesse assim, ó, 12 mais 0 mais 0, seria outra possibilidade para dar 12? Também. Só que eu não quero escrever várias soluções. Eu sei que existem várias, mas quantas são? Vou atrás do padrão. O padrão a gente já sabe como é que a gente faz para esse tipo de questão, né? Você repete o sinalzinho de mais e a unidade você troca por bolinhas. Então aqui são 4 unidades, você vai colocar 4 bolinhas. Aqui 4 unidades, você vai colocar 4 bolinhas. Aqui 4 unidades, você vai colocar 4 bolinhas. Não precisa fazer isso várias vezes. O meu padrão vai ser tirado daqui. O que é que a gente vê aqui agora? A gente vê, pessoal, exatamente 14 elementos. Cadê esses 14 elementos, Alexandre? São 4, 8, 12 bolinhas e mais 2 sinais de adição. Então são 14 elementos, são 2 sinais de adição e mais 12 bolinhas. Lembrar que o que a gente fez nessa primeira solução vai valer para a segunda, vai valer para a terceira, vai valer para todas. Então, se todas as soluções têm exatamente os mesmos elementos e na mesma quantidade, o que é que faz uma solução ser diferente da outra? Somente a ordem dos elementos. E pelo fato da gente dizer que é somente a ordem, como é que a gente muda a ordem dos elementos? Fazendo uma permutação. Então, eu vou fazer uma permutação de 14 elementos com repetição. Um repete 2, outro repete 12. Quando a gente for calcular isso aqui, ó, vai ficar 14 fatorial, 2 fatorial, 12 fatorial. Na hora que a gente desenvolver, ó, esse 14 fatorial é 14 vezes 13 vezes 12 fatorial. O 2 fatorial fica 2 vezes 1 e o outro 12 fatorial repete. Esse aqui a gente cancela com esse 2 vai com 14, aqui vai sobrar 7. Então fica 7 vezes 13, que dá 70 mais 21, 70 mais 21, 91. É uma questão rápida, desde que você perceba esse tipo de solução. Quantas soluções tem uma equação? Com isso, a resposta final, letra B de bola para a nossa primeira questão. Ok, aí você marcando em casa na primeira questão, gentilmente comentada, resolvida pela essa fera da matemática, o nosso querido Alexandre Moura, a letra B de bola, ok? Você vai agora ficar
com um vídeo bonitão do Farias Brito, mostrando aí um pouquinho da nossa história, da nossa performance como Casa de Educação, que vai completar agora 90 anos de existência. Se liga nessa, completou, aliás. Homenageamos Gabriel Garcia Marques por mostrar no livro 100 anos de solidão o passado sempre presente no futuro. Você, suas filhas e seus filhos merecem uma escola cujas lições em 90 anos de vida estarão sempre presentes no futuro. Farias Brito, 90 anos de educação com juventude. O máximo ontem, hoje e sempre. Agora sim, o Ricardo Jorge vai bater um papo biológico, papo da Terra, papo do planeta, papo da natureza, papo do corpo humano, enfim, papo até das galáxias, pro seu sucesso no vestibular da UESC, que se avizinha no próximo dia 27. Fala, Ricardo, detona a biologia do seu sucesso, do sucesso dos nossos alunos. Vamos lá, Tadeu, vamos lá, pessoal. Bom, assim como o Alexandre falou, pessoal, as questões que aqui nós trazemos são questões semelhantes. Exatamente como caem na prova da UESC, para que você tenha uma compreensão que no dia da prova, lá quando você pegar essa prova, você não vai sentir nenhum estranhamento. É algo que você já conhece, é algo que você exercita, é algo que você já viu. Portanto, acompanhe essa questão, que é uma questão que trata de genética, de um assunto que muitas vezes é cobrado na prova da UESC, que é a determinação dos grupos sanguíneos para o sistema BO e a sua genética. Vamos ao enunciado da questão. Os genótipos do sistema sanguíneo ABO são representados pelos seguintes alelos múltiplos: isão A, isão B, izinho. As informações logo abaixo foram disponibilizadas a um estudante de biologia que pretende fazer uma prova de seleção de monitoria de genética para a qual ele terá que escolher uma única opção falsa. Dentre as afirmativas, assinale a correta. Veja, eu preciso aqui, moças e moços, resolver e trazer para vocês uma questão. Eu vou ler as alternativas para você, A, B, C, D, E, e vou mostrar para vocês as questões A, B, C, D, me desculpem, A, B, C, D, e mostrar para vocês, nessa análise, quais são os itens que ser marcados como verdadeiros e quais são os itens marcados como falsos. Acompanhe. Olha o que fala a primeira alternativa. A primeira alternativa fala o seguinte: os alelos isão A e isão B são codominantes entre si e recessivos em relação ao alelo izinho. Veja, nós sabemos que a determinação do sistema sanguíneo para o ABO, nós temos 3 alelos, é uma situação de polialelia. Ali nós encontramos os alelos isão A e isão B com codominância e o alelo izinho apresenta recessividade. Assim, portanto, esse item, moças e moços, está falso, porque o alelo isão A e isão B, eles apresentam codominância, mas ambos são dominantes em relação ao izinho. Assim, dessa forma, para sangue A e para sangue B, existe a possibilidade da heterozigose. Apresentarão genótipos para o sangue A, os indivíduos homozigóticos isão A, e também apresentarão para sangue A, os indivíduos heterozigóticos isão A, izinho. Da mesma forma que para o sangue A, também para o sangue B, os indivíduos terão homozigose isão B, e também aquele indivíduo heterozigoto isão B, izinho. Para quem tem sangue A, é necessário que tenhamos a homozigose isão A, isão B, e para quem apresenta sangue O, homozigose do tipo izinho. Assim, dessa forma, nós temos o item A falso, porque os alelos isão A e isão B não são recessivos em relação ao izinho. Vamos para a letra B. Os alelos isão A e isão B podem se expressar em heterozigose e produzem, respectivamente, as aglutininas A e B. Tenham cuidado, pessoal. Muitas vezes na prova da UESC ele traz esses termos para confundir os alunos. E por muitas vezes em sala de aula, nós insistimos para que vocês não confundam. Todas as vezes que na prova tratarmos sobre aglutinogênios, é o mesmo que antígenos e são localizados na membrana das hemácias. São aglutinogênios, são antígenos localizados na hemácia para o sistema BO, o aglutinogênio A e o aglutinogênio B. E no plasma sanguíneo para o sistema BO, nós temos aglutininas, também chamados de anticorpos, do tipo anti-A e anti-B.
O item B está falso, pessoal, porque ele chama aglutininas A e B. No entanto, são aglutinogênios A e B. Por isso que a letra B também está equivocada. Letra C. O alelo izinho determina a ausência de aglutinogênios anti-A e anti-B nas hemácias e expressa o tipo sanguíneo O somente pelo par recessivo izinho-izinho. Pessoal, mais uma vez, aquelas palavras que trazem confusão na cabeça de muitos alunos, mas o aluno FB não terá esse problema. Definitivamente, o que nós encontramos no plasma sanguíneo são aglutininas, são anticorpos do tipo anti-A e anti-B. Para quem tem sangue O e, portanto, homozigoto izinho, o que nós temos no plasma sanguíneo são aglutininas, anticorpos do tipo anti-A e anti-B, e não são encontrados na hemácia, são encontrados no plasma sanguíneo. Definitivamente, a resposta C também está equivocada. E como item correto, aquele que traz a alternativa correta, A, B e C estão errados, e o que está correto para a gente como afirmativa certa é a letra D. É provável que uma mulher com sangue tipo B possa ter filhos com sangue tipo O. Sim, se ela for heterozigota, isão B, izinho, ela poderá ter filhos com sangue O. No entanto, basta somente que o tipo sanguíneo B seja expresso na forma homozigota para que essa informação deixe de ser uma provável verdade. E, de fato, é possível que uma pessoa que tenha sangue B possa ser heterozigota, Ibzão, Izinho, e assim ter um filho com sangue O. Mas jamais, em hipótese alguma, esse indivíduo com sangue B, homozigoto, Ibzão, poderá ter um filho com sangue O. Afinal de contas, não tem como oferecer para sua descendência o alelo Izinho que define esse tipo sanguíneo. Assim, de forma definitiva, para que você encontre uma alternativa correta e 3 alternativas erradas, o item correto é a letra D de dado para essa questão de número 5. Está claro, pessoal? Ok, grande Ricardo, você marcando em casa aí, você caro aluno de todo o Brasil, aqui do Ceará, de Fortaleza, o item D de dado na questão 5, brilhantemente comentada com o professor Ricardo, como sempre. Olha aí, galera, é o seguinte, nós queremos mandar um abraço todo especial aos nossos alunos lá do FB de Sobral, ok? Pessoal também do Cariri, do FB lá de Juazeiro, tá bom? A galera aqui de Fortaleza, tá? FB Sul, FB Aldeota, FB Central, FB Eusébio, toda essa galera na audiência total desse programaço que já faz história na educação do estado do Ceará e do Brasil, que é o vestibular do Farias Brito. Mas agora você vai ficar com mais um vídeo bonitaço, galera, bonitaço e cheio de sucesso. Olha aí a aprovação do Farias Brito, ok? Nas federais, presta atenção, se liga. Você sabia que para ser um bom médico é preciso ter 170 atributos? E para possuir todos eles, basta uma atitude: estudar no Farias Brito. Nas universidades federais do Brasil, o Farias Brito obteve 170 aprovações em medicina, o máximo. Dizer Farias Brito é o mesmo que falar 170 vezes a palavra medicina. Farias Brito, o máximo em medicina. E aí, galera, somando mais sucesso para vocês, vem a matemática do nosso querido Alexandre Moura detonando para você a matemática do seu sucesso na UES. Se liga nessa aí, vai lá, Alexandre, detona sua matemática do sucesso. Vamos lá então, gente. Mais uma questãozinha aqui bem interessante da prova da UES, de um tema muito relevante. Tema que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, porque se você não souber realmente os detalhes, fica inviável resolver questão desse tipo na hora da prova, tá? Então, cuidado para revisar um pouquinho o assunto de números complexos. Essa questão diz assim, gente, se Z é um número complexo, tá o quê? Z mais 1 sobre Z é igual a 1. A pergunta da questão é, quanto é que é o módulo de Z? Quanto é que é o módulo de Z? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa ficar concentrado. Gente, nós temos aqui uma equação, lembrando que esse Z, a questão está dizendo que representa um número complexo. Tá? Então vamos pegar essa equação para tentar resolver. Como é que a gente resolve a equação Z mais 1 sobre Z igual a 1? Uma das coisas que a gente pode fazer, bem prática, é o seguinte. Vejam que um dos elementos daqui é uma fração. Seria interessante a gente acabar com essa fração, acabar com o denominador da fração. E é fácil a gente fazer isso, é só multiplicar todos os termos dessa equação por Z. Então, vou multiplicar esse termo aqui por Z,
vou multiplicar esse aqui por z, vou multiplicar esse aqui por z, e aí dessa forma esse denominador desaparece. Então você vai ficar com isso aqui, ó. Você vai ficar com z elevado ao quadrado, mais, ó, que é z vezes z. Esse multiplicado por esse vai dar 1, e z vezes 1 dá z. Cai numa equaçãozinha do segundo grau, ó. Z elevado ao quadrado menos z, ó, puxei para cá, mais 1 igual a 0, certo? E agora? Agora a gente tem uma equação do segundo grau, não tem mais mistério. Equação do segundo grau, o que é que a gente faz? Resolve a equação para calcular o delta, né? Então vamos calcular com o delta dessa equação aqui. O delta vai ser b ao quadrado, ó, que é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 1 também. Então o delta da equação vai ficar 1 menos 4. Quanto é 1 menos 4? Menos 3. Aí eu preciso agora, gente, fazer a raiz do delta, ou seja, eu preciso fazer o cálculo da raiz de menos 3. Como é que a gente calcula a raiz de menos 3? A gente pode quebrar assim, ó. Isso aqui é raiz de 3 vezes a raiz de menos 1. Esse raiz de menos 1 é exatamente porque a questão falou de número complexo. Então, ó, esse raiz de 3 a gente repete. E quem é a raiz de menos 1? A raiz de menos 1 é o que a gente chama de unidade imaginária. Com isso aqui, gente, quais são as raízes? As raízes são essas aqui, ó. Então vai ficar menos b, então é 1, mais ou menos a raiz de delta, então raiz de 3 vezes i, e 2 vezes a, 2. Então vamos indicar aqui, ó, quem é a primeira raiz e quem é a segunda raiz. Tem que dividir todo mundo por 2. Então vai ficar assim, ó, fica 1 sobre 2, mais raiz de 3 sobre 2 vezes i, e a outra vai ficar 1 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2 vezes i. Pronto, está aqui os números que a gente tem. O que é que a questão pediu? São duas raízes. Eu quero determinar o módulo de z. Tá, eu vou calcular o módulo de quem, Alexandre? Do primeiro ou do segundo? Vocês vão ver que os dois têm exatamente a mesma resposta. O que é calcular o módulo? Gente, cada vez que a gente escreve um número desse jeito, na forma algébrica, a gente consegue destacar a parte real e a parte imaginária do número. Essa parte real e a parte imaginária juntas vão compor um par ordenado que vai nos ajudar a representar o número lá no chamado plano de Gauss. Aqui é 1 meio raiz de 3 sobre 2 e aqui vai ser 1 meio i menos raiz de 3 sobre 2. Lá no plano de Gauss, como é que é a estrutura do plano de Gauss? É uma estrutura exatamente igual ao plano cartesiano, só que no lugar de chamar de eixo x e eixo y, a gente chama de eixo real e eixo imaginário. Então, aqui, ó, para o primeiro número aqui, ó, quem é a parte real? 1 meio, positiva, né? Então, vamos botar para cá, ó, 1 meio. E quem é a parte imaginária? Raiz de 3 sobre 2, também positiva, ó, raiz de 3 sobre 2. Projeta esse ponto, projeta para cá, a gente vai encontrar isso aqui. Isso a gente chama de afixo. O que é o afixo? É a representação gráfica do número, né? O pontinho que representa o número. Como eu peço para você calcular o módulo é a distância do afixo até a origem. Então, essa medidazinha aqui, ó, é que a gente chama de módulo de z. E como é que eu vou fazer para calcular esse módulo? É só aplicar o teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa, cateto e cateto. Então, seria assim, ó, módulo de z elevado ao quadrado, vai ser esse cateto ao quadrado, ó, aplica Pitágoras bem aqui, tá vendo? Ó? Aqui vai ser esse cateto ao quadrado, que é 1 meio elevado ao quadrado, e o outro cateto ao quadrado, raiz de 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Sobra então que o módulo de z ao quadrado vai ser 1 sobre 4 mais 3 sobre 4. O módulo de z ao quadrado vai ser 1 sobre 4 com 3 sobre 4 dá 4 sobre 4. 4 sobre 4 dá 1 e o módulo de z vai ser igual a quanto? Raiz de 1, que é 1. Alexandre, tu só fez para esse número aqui, ó. Tu não vai fazer para o outro. Pessoal, para o outro vai ser a mesma coisa. Porque a única coisa que vai mudar é a representação aqui, ó. Aqui continua sendo 1 meio e aqui o menos raiz de 3 sobre 2 vai ficar aqui embaixo. Mas vejam que os catetos vão ser do mesmo tamanho. Quando a gente for fazer o cálculo do módulo, aqui vai ficar 1 meio e aqui vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Então vai dar exatamente a mesma coisa. Então, independente de você pegar essa raiz ou essa raiz, o módulo do número vai ser 1. Alternativa, sim, letra C para a nossa segunda questão. Letra C. Ok, você marcando aí, detonando aí na questão segunda dessa noite do nosso querido professor de matemática, o item C
de casa, ok? Tem que ser de casa. Quero mandar um abraço aí a todos os alunos dos segundos anos também, de todo o Farias Brito. Eles já estão prestigiando o Vestibular no Ar, esse programa que já faz história na educação do estado do Ceará, de Fortaleza e do Brasil. Vamos ficar agora com mais um vídeo bonitaço do Farias Brito. Se liga nesse vídeo aí, galera. Se liga. Hello, my name is Mateus and I'm a student at Farias Brito since preschool 4. Here, I learned to read, write, and speak through the bilingual education program in the school. And I learned so much more as well. Thanks to everything I learned, I was accepted to study at a prestigious American university, where English is the primary spoken language. This university is often called the ITA from United States. It is known as the MIT. Farias Brito, from Ceará to the world. Agora mais biologia, Ricardo, detonando para vocês o sucesso da prova de biologia da UES. Vamos lá, Ricardinho, detona, conversa, bate um papo cabeça aí com a galera e leva a galera pro pódio da aprovação. Vai, Ricardo. Vamos lá, Tadeu, meu amigo. Bom, mais uma questão clássica da UES que você encontrará em sua prova de primeira fase. Lá na UES nós temos muitas questões que tratam sobre botânica e o que a UES prefere colocar na primeira fase para esse assunto é a classificação geral dos vegetais. Os 4 grandes grupos vegetais: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. É isso que nós encontramos em boa parte das questões da UES para a primeira fase. Questões como essa que eu vou ler para vocês. Vejam, um casal de biólogos, em uma expedição na Serra de Baturité, no estado do Ceará, coletou espécimes vegetais de musgo, samambaia, pinheiros e ipês. Considerando a classificação desses grupos, é correto dizer que, vamos lá, letra A, os musgos, por serem vegetais de grande porte, são vasculares. Bom, os musgos fazem parte das briófitas, e como são briófitas, são plantas de pequeno porte. O que caracteriza uma briófita, pessoal, é a ausência de vasos condutores de seiva. Não há nas briófitas a presença de xilema nem de floema. E a ausência desses vasos condutores de seiva faz com que esses vegetais tenham pequeno porte e sejam, portanto, indivíduos avasculares. Assim, portanto, as briófitas representadas por esses musgos são, na verdade, plantas de pequeno porte, sem a presença de xilema e floema, e, portanto, são plantas avasculares. Item A está falso. Letra B. As samambaias são gimnospermas e suas sementes são protegidas por frutos. Bom, as samambaias, pessoal, são pteridófitas. Sendo pteridófitas, são plantas que não apresentam sementes, embora apresentem vasos condutores de seiva. Acompanhe. Nós temos entre os vegetais 2 grandes grupos que são plantas sem sementes. Sem sementes são as briófitas e as pteridófitas. Como eu já disse, os musgos fazem parte das briófitas e as samambaias fazem parte das pteridófitas. Esses grupos não apresentam sementes e dependem de água para conduzir os seus gametas. Aquelas plantas que apresentam sementes e que são independentes da água para a condução dos seus gametas na reprodução são as gimnospermas e as angiospermas. Por isso que nessa questão o item B está falso, porque as samambaias são pteridófitas e não apresentam sementes. Quem apresenta semente protegida por fruto são as angiospermas. Falso, a letra B. Vamos à letra C. Os pinheiros pertencem ao grupo das gimnospermas por serem plantas avasculares. É verdade que os pinheiros fazem parte das gimnospermas. As gimnospermas são representadas pelos pinheiros, pelas cicas, pelas gincófitas. E essas gimnospermas, elas apresentam semente, mas são sementes desprovidas de fruto. O que caracteriza uma gimnosperma é uma semente nua, a presença de uma semente que não está guardada no interior de um fruto. E sendo gimnospermas, que apresentam sementes, elas apresentam já vasos condutores de seiva. São plantas que têm xilema e floema e, portanto, são plantas vasculares e não avasculares como ali está. É bom sempre lembrar que o único grupo de plantas avasculares que nós temos são as briófitas, essa dos quais os musgos fazem parte. E, finalmente, o item correto é o item D. Ele fala sobre uma angiosperma, que são os ipês, são árvores fanerógamas que possuem flores e frutos. Todas as fanerógamas são aquelas que apresentam grãos de pólen.
São plantas que realizam polinização, seja pelo vento, seja pela presença de agentes biológicos como insetos. Essas fanerógamas têm os seus gametângios expostos na forma de grãos de pólen e são independentes da água para a reprodução. E ao mesmo tempo que são fanerógamas, são espermatófitas porque também desenvolvem sementes. E no caso das angiospermas, as suas sementes ficam guardadas em frutos. E por isso, o item D está correto. Apresentam flores e frutos, onde as sementes serão depositadas e guardadas. Por isso, para essa questão de número 6, o item correto é a letra D. Lembre-se, pessoal, na prova da UES, sobretudo para a primeira fase, nós encontramos os 4 grandes grupos de vegetais, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, com suas principais características. Vale a pena dar uma revisada, porque é uma questão que muitas vezes cai na primeira fase da UES. Tranquilo? Até daqui a pouco. Essa dica do Ricardo e também as coisas que o Alexandre está conversando sobre a matemática são auxílio luxuoso ao seu sucesso no vestibular da UES. E agora você vai ficar com mais um vídeo bonitaço. Nossa, só selecionando, né, para mostrar a vocês aí o sucesso de vocês, que é o sucesso do Farias Brito. Se liga nesse vídeo bonitão aí, vai! E obteve conceito máximo. Em todos os 47 indicadores avaliados, o FB-Uni recebeu o conceito máximo do MEC. FB-Uni, conceito institucional máximo em 100% dos indicadores do MEC. O FB-Uni é o máximo em tudo para quem quer ser o máximo. Centro Universitário Farias Brito, o máximo. A gente quer mandar um abraço agora a todos os alunos da plataforma FB online em todo o Brasil. E você das escolas conveniadas do sistema FB de educação, tá bom, galera? Um abraço para você aí, sucesso. Estamos torcendo pelo sucesso de vocês, que com certeza já começou a acontecer há muito tempo, desde que você escolheu essa escola que tem 90 anos de existência, ok? É uma escola muito jovem, há muito tempo, levando para vocês e marcando gerações da educação do Ceará, de Fortaleza e do Brasil. O professor Alexandre confirma todo esse sucesso, conversando, somando para você mais sucesso na próxima questão de matemática, tendo em vista o vestibular da UES que se avizinha. Vai lá, se liga, galera. Vamos lá, gente. Nossa terceira questão de hoje, questão do tema polinômios, um tema que também está sendo muito cobrado em provas de primeira fase da UES. Polinômio é um assunto que, se você não tiver muito cuidado com os teoremas, se você não tiver muito cuidado com os detalhes, a gente não consegue resolver as questões. Às vezes dá um pouquinho de trabalho, mas é super tranquilo. Então vamos ver essa aqui, ó. Questão de número 3, uma questão que trata do tema divisão de polinômios. Questão diz assim, ó. O resto da divisão do polinômio d de x, que é x elevado a 5, menos 5x ao cubo mais 4x, pelo polinômio d de x, que é x ao cubo, menos x ao quadrado, menos 4x mais 1, é o polinômio do segundo grau, Rx. Então a questão está dizendo que quando você pega esse polinômio, olha só o que é que eu fiz com o polinômio, tá, gente? A gente só completou os coeficientes que estão faltando. Porque o que foi dado foi o x elevado a 5, o x elevado ao cubo e o x. Esse polinômio aqui, mesmo que ele esteja incompleto, não há necessidade de você fazer o completamento, porque não vai dar muito trabalho. Agora, é interessante, não é obrigado, é só por questão de organização. É interessante que esse polinômio aqui, que é o polinômio que vai ser dividido, ele esteja completo. Então, como foi dado o x elevado a 5, o x elevado a 3 e o x, eu completei com x elevado a 4 e com x ao quadrado. Então, a questão está dizendo que o resto da divisão desse polinômio aqui por esse dá um polinômio do segundo grau, que ele chamou de r de x. E ele pede a solução real não nula da equação Rx igual a zero. Tá? Então, como é que a gente vai fazer essa questão? Vamos acompanhar aqui comigo. Quero fazer a divisão de polinômios. Aqui a gente vai utilizar o método mais convencional, que é o que a gente chama de método da chave, que consiste em quê? Dividir o primeiro termo do dividendo pelo primeiro termo do divisor. Então faz x elevado a 5 dividido por x ao cubo. Vou botar bem aqui, ó. X elevado a 5 dividido por x ao cubo. Quanto é que dá isso aqui? X elevado ao quadrado. Então põe o resultado aqui no quociente, x ao quadrado. Agora a gente multiplica e joga para cá com o sinal trocado, né? Para ver a diferença. Então x ao quadrado vezes x ao cubo dá x elevado a 5.
vem para cá menos x elevado a 5. X ao quadrado vezes menos x ao quadrado é menos x elevado a 4. Vem para cá mais 4x elevado a 4. X ao quadrado vezes menos 4x dá menos 4x ao cubo. Vem para cá mais 4x ao cubo. E x ao quadrado vezes 1 dá x ao quadrado. Passa para cá menos x ao quadrado. Multiplica, joga com o sinal trocado para ver a diferença. Vamos ver agora o que é que sobra, né? X elevado a 5 menos x elevado a 5 vai embora. Esse aqui, ó, fica 4x elevado a 4. Se juntar esses dois aqui, né? Menos 5x ao cubo com esse aqui dá menos x ao cubo. E esse aqui com esse vai dar menos x ao quadrado. Esse aqui tem que repetir, ó, 4x. E agora? Agora divide de novo o primeiro termo do dividendo pelo primeiro termo do divisor, né? Só um detalhezinho aqui, pessoal. Aqui deu x elevado a 4, né? Tem esse 4 aqui não. Ó, x elevado ao quadrado vezes x ao cubo dá x à quinta, menos x ao quadrado vezes menos x ao quadrado dá menos x elevado a 4. Vem mais x elevado a 4, né? Esse aqui, ó, dá menos 4x elevado ao cubo, mais 4x elevado ao cubo. X ao quadrado vem menos x ao quadrado. Então, aqui ficou x elevado a 4, menos x ao cubo, menos x ao quadrado daqui, mais 4x. Pega o primeiro e divide pelo primeiro lá, ó. Então, você vai fazer x elevado à quarta potência dividido por x ao cubo, primeiro termo com o primeiro. Quanto é que vai dar essa divisão? X. Então, põe aqui o x, multiplica e joga para cá trocando o sinal, ó. X ao cubo, né, ó, x ao cubo, olha, x vezes x ao cubo dá x elevado a 4, aí passa para cá menos x elevado a 4, né? X vezes menos x ao cubo dá menos x, ó, x vezes menos x ao quadrado dá menos x ao cubo, passa mais x ao cubo. Esse aqui com esse ó, vai dar menos 4x ao quadrado, passa mais 4x ao quadrado. Esse vezes esse vai dar x, passa para cá, menos x. De novo, vamos ver o que é que sobra. Ó. X elevado a 4 menos x elevado a 4, menos x ao cubo mais x ao cubo. Esse aqui com esse ó, vai dar 3x elevado ao quadrado, mais 3 vezes x. Vejam que agora você não consegue mais fazer a divisão. Por que não dá mais para fazer a divisão? Porque esse polinômio que sobrou aqui tem um grau menor do que o divisor. Esse aqui é grau 2, esse aqui é grau 3, então não dá mais para fazer a divisão. Se não dá mais para fazer a divisão, isso aqui a gente chama de quociente, isso aqui é o resto da divisão. E o que é que a questão pediu? A questão pediu para a gente resolver a equação r de x igual a 0. Então vamos resolver a equação r de x igual a 0. Vai ficar assim, ó, 3x ao quadrado mais 3x igual a 0. Como é que a gente resolve essa equação? A gente consegue colocar o 3x em evidência, né? Ó, fator comum. 3x ao quadrado por 3x dá x. 3x por 3x dá 1, igual a 0. E agora, qual é a condição necessária para que o produto de dois números dê 0? O produto dá 0 se alguém for 0. Então vai sobrar 3x igual a 0. Isso implica em x igual a 0. Ou então x mais 1 igual a 0. Isso aqui vai implicar em x igual a menos 1. Essas são as duas raízes. O que é que a questão pede? A questão pede para a gente determinar, tá? A questão pede para a gente determinar qual é a raiz não nula, qual é a raiz não nula da equação. Essa aqui é a raiz nula, né? Então a raiz não nula é o menos 1. E aí a gente tem que encaixar o menos 1 nas alternativas. A letra A, ó, de 0 a 1, não cabe o menos 1 dentro do intervalo. A outra, letra B, ó, de 2 a 3, não cabe o intervalo. Nem na letra C, agora cabe lá na letra D, ó, do menos 1 fechado até o 0. Alexandre, por que não conta com o 0 mesmo? Porque a questão pediu a raiz que não é nula. Então, tirei o 0, fiquei com o menos 1, e o menos 1 você consegue encaixar no intervalo da letra D de dado. Então, terceira questão, letra D de dado. É uma questão que dá um pouco de trabalho, porque questão de divisão de polinômio é isso, é repetitivo, mas é uma questão que dá de boa para a gente fazer, tá bom? Ok, grande resolução do nosso querido professor de matemática. E você marcando em casa aí o item, na terceira questão, D
de dado nessa noite, ok? Lembrando que no próximo dia 27, né, a primeira fase, o provão da UES, tranquilidade, galera, ok? Procure dormir um pouquinho mais cedo, ok? Nada de alimentação diferenciada demais, muita água, tranquilidade, tá certo? Você está muito bem preparado, foi muito bem preparado por todos os professores do Farabida, então você com certeza vai ter sucesso. É fé em Deus, ok? E fé em você mesmo, ok? Porque você foi muito bem preparado pelos grandes mestres que fazem o Farias Brito. O professor Ricardo bate mais um papo biológico para o seu sucesso no vestibular da UES. Vamos lá, Ricardinho. Vamos lá, Tadeu, para mais uma questão. Aqui, uma questão que trata de ciclos biogeoquímicos no tema ecologia. Eu trouxe para vocês questões, pessoal, daqueles assuntos recorrentes para a primeira fase da UES. Nós vimos uma questão de genética para sistemas sanguíneos, sistema BO. Nós vimos uma questão de botânica que fala sobre os grandes grupos vegetais. E mais uma vez aqui um tema recorrente na primeira fase da UES, que são ciclos biogeoquímicos lá na ecologia. Ciclo do nitrogênio, ciclo do carbono, ciclo da água, ciclo do gás oxigênio. Ou seja, nós encontramos lá na prova da UES, repetidas vezes, cada um desses ciclos citados. Essa questão aqui, por exemplo, ele junta alguns desses ciclos no mesmo comando, numa mesma questão. Vamos ler o enunciado dela. O movimento entre as substâncias provenientes do meio abiótico para o mundo vivo e o retorno delas a partir dos seres vivos para o meio ambiente se dá por meio de ciclos biogeoquímicos. Assinale verdadeiro ou falso o que se afirma sobre os ciclos biogeoquímicos. Vamos à primeira alternativa. O gás carbônico, que passa a circular na atmosfera, é retirado do ambiente através do processo de fotossíntese realizado exclusivamente pelas plantas. Pessoal, dentro do ciclo do carbono, dentro do ciclo do elemento químico carbono, a fotossíntese é um dos principais mecanismos metabólicos de sumiço desse carbono na atmosfera. O gás carbônico é um dos principais gases que contém carbono que está na atmosfera. E uma das formas de sumir, de remover esse gás carbônico da atmosfera é através do processo fotossintético. Lá na fotossíntese, o gás carbônico reage com moléculas de água, utilizando energia luminosa para a síntese de molécula orgânica glicose, com emissão para a atmosfera de gás oxigênio. É durante o processo fotossintético, realizado por plantas, mas também por algas e por algumas bactérias, que nós temos a incorporação de gás carbônico, a remoção de gás carbônico dessa atmosfera e a sua transformação em molécula orgânica como a glicose. O primeiro item, pessoal, ele só está errado porque ele trata como exclusividade pelo processo fotossintético as plantas, como se as plantas fossem as únicas a realizar o processo fotossintético e, como eu disse aqui, algas e algumas bactérias, alguns procarióticos também realizam o processo fotossintético. Está falsa a primeira afirmação. Vamos à segunda. No ciclo hidrológico, que é o ciclo da água, ela circula entre animais na cadeia alimentar, retornando à superfície através de a evotranspiração, respiração, fezes, urina ou decomposição. Nós temos no ciclo da água, pessoal, duas porções, duas partes. O pequeno ciclo da água, regido exclusivamente por fenômenos físicos e químicos, e também temos o grande ciclo da água, com a presença dos seres vivos, com a circulação dessa água nos indivíduos. Quando os animais, plantas e qualquer outro ser vivo incorpora a água, nós estamos tratando desse grande ciclo da água. E após a incorporação da água nesses indivíduos, essa água retorna ao ambiente, retorna à superfície através de processos metabólicos. São processos metabólicos que devolvem a água para o ambiente, a evotranspiração, a respiração. A água retorna ao ambiente através das fezes, também da urina e também da decomposição da matéria viva, que uma vez morta, claro, sofrerá essa decomposição. Assim, o item 2 é correto, é o retorno da água para o ambiente através de processos vivos, processos metabólicos, como, repito, evotranspiração, respiração, a excreção por fezes e urina e a decomposição. Corretíssimo, item 2. Vamos para o item 3. A maioria dos seres vivos consegue incorporar e utilizar o nitrogênio na forma de gás presente no ar. O ciclo do nitrogênio é o que mais vezes é cobrado na prova da UES.
E o ciclo do nitrogênio, pessoal, envolve 4 etapas. A primeira etapa do ciclo do nitrogênio é precisamente a fixação desse gás que está presente na atmosfera, feito exclusivamente por bactérias fixadoras. E isso é algo muito importante. Embora o nitrogênio seja fundamental para todos os seres vivos, o gás nitrogênio atmosférico abundante em nossa atmosfera só pode ser fixado, só pode ser incorporado por um grupo específico de bactérias, as chamadas bactérias fixadoras. Portanto, nem plantas, nem animais conseguem reter, ter acesso a esse nitrogênio atmosférico de forma livre, de forma direta. Quem consegue apenas capturar esse gás nitrogênio atmosférico são as chamadas bactérias fixadoras. Está, portanto, falso a terceira afirmação. E, finalmente, a última. As rochas fosfatadas sofrem erosão e liberam para o solo o fósforo, elemento que será absorvido pelos vegetais para a produção de ATP e ácidos nucleicos. Assim como o ciclo do fósforo, o ciclo do cálcio não apresenta elemento atmosférico. Você não terá nenhum tipo de gás atmosférico feito, composto, gerado a partir de fosfato ou de cálcio. Todo o ciclo do cálcio e todo o ciclo do fósforo ocorre em litosfera ou em hidrosfera, nunca na atmosfera. Aqui nós temos as rochas como fonte de fósforo. Após a erosão, a lixiviação dessas rochas será levado para o ambiente elemento químico fósforo, que uma vez incorporado pelos seres vivos, sobretudo pelos vegetais, será formado a partir do fósforo adenosina trifosfato e também os ácidos nucleicos, como o DNA e o RNA. O item 4 é verdadeiro. Portanto, o item correto para a 7ª questão, a letra B. Tranquilo? Ok, o Ricardo está localizando biologicamente o seu sucesso no vestibular da UES, que se avizinha no próximo dia 27 de abril. Com certeza você vai detonar de sucesso, galera. Vamos ficar agora com o último vídeo bonitão de hoje. Apenas de hoje, porque amanhã tem mais programa, vestibular no ar. Amanhã é o Alexandre Lima de Geografia e o Ronaldo Paiva de Química. Se liga amanhã no mesmo horário, ok? Você vai acompanhar 2 feras do UFB que vão detonar mais assuntos para o seu sucesso. E agora o nosso querido professor de matemática conversa com vocês a sua derradeira, para ser bem nordestino, questão da noite. Se liga, galera, vai! Vamos lá, já está comigo aqui já? Já, né? Então, gente, vamos para a nossa 4ª questão. Tá? Vamos para a nossa 4ª questão, uma questão do tema de geometria espacial, também um tema bastante presente nas provas. A questão diz assim, gente, ó, a região do plano limitada por um triângulo, cujas medidas dos lados são respectivamente 3, 4 e 5, gira em torno do maior lado do triângulo, gerando um sólido cuja medida do volume é. Então, veja, a gente tem uma figura plana, que é um triângulo de lados 3, 4, 5, e aí já tem que tentar se ligar rapidinho que um triângulo 3, 4 e 5 é um triângulo que tem uma característica especial. Isso é um triângulo retângulo, né? Então, é uma figura plana, um triângulo retângulo, que gira em torno do lado maior, gerando um sólido. Não sei que sólido é esse ainda. Aí eu quero determinar o volume desse sólido. Tá, como é que a gente vai fazer isso aqui? Bem, a minha primeira sugestão é assim, gente. Eu já sei que eu vou desenhar um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, a gente costuma desenhar o triângulo retângulo desse jeito assim, né? Ó, a gente coloca aqui, tá aqui o ângulo reto, tem aqui um cateto que vale 3, tem um cateto que vale 4, tem a hipotenusa que vale 5. Só que para a gente resolver essa questão, para a visualização ficar mais agradável, o que é que eu vou fazer? Eu vou desenhar o triângulo em outra posição. Eu vou desenhar o triângulo, gente, desse jeito aqui, ó. Vou desenhar aqui a hipotenusa e vou colocar os 2 catetos para cá, tá? Um cateto mede 3, outro cateto mede 4 e a hipotenusa, que é esse aqui, ó, a hipotenusa mede 5. O que é que a questão pediu? A questão pediu para a gente pegar esse triângulo e ficar girando o triângulo em torno do lado maior. Então tá aqui, ó, o lado maior é esse. Eu quero pegar esse triângulo e fazer esse triângulo ficar girando em torno do lado maior. Como é que vai ficar isso? Esse triângulo, pessoal, vai ser rebatido para cá, ó. Então vamos imaginar o que é que acontece, já que a gente vai fazer um giro, se a gente pegar o triângulo e levar para cá, ó. Então eu vou desenhar esse mesmo triângulo, imaginar que ele vem para cá. Aí o que é que acontece? Esse ponto aqui, ó, está em cima do eixo de rotação continua.
Esse ponto aqui está em cima do eixo de rotação contínua. Agora, esse ponto, quando a gente girar, ele vai ser rebatido para cá, ó. Então, como a gente vai fazer um giro, olha só o que é que acontece. Ó. Tá vendo o que é que vai acontecer? A gente vai ter, ó, o sólido gerado, serão dois cones, né? A gente tem um cone voltado para cima e tem outro cone voltado para baixo. Essa medida é 3, essa medida é 4. Eu vou tirar essa medida daqui, que eu sei que é 5, ó. Eu vou colocar aqui de lado, só para a gente conseguir trabalhar melhor a figura. Então, essa medida é a medida 5. O que é que a gente quer? A gente quer determinar o volume desse sólido. São dois cones. E esses dois cones têm essa parte aqui em comum, os dois cones, ó. Eles têm exatamente a mesma base. Então, vai ficar assim, ó. Como é que vai ficar o volume do sólido? O volume do sólido vai ficar o volume do cone 1 mais o volume do cone 2, o volume de cima mais o volume de baixo. Então, o volume do sólido vai ser volume do cone de cima. Como é que calcula o volume de um cone? 1/3 da área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Eu vou chamar essa altura aqui, gente, ó, de H1. Essa altura bem aqui eu vou chamar de H1, que é a altura do primeiro cone, tá? Agora eu vou calcular o volume do segundo cone. O volume do segundo cone vai ser 1/3 da área da base, que é πr ao quadrado. Vejam que a base é exatamente a mesma para cima e para baixo, vezes a altura do segundo cone. A altura do segundo cone é esse aqui, ó. E isso é a altura do segundo cone, que eu vou chamar de H2. Tá, como é que a gente vai fazer essa soma? Olha o que é que seria interessante a gente fazer. Não é obrigado, mas é interessante porque a gente ganha tempo. A gente faz assim, ó. Tá vendo esse 1/3 de πr ao quadrado que tem aqui, ó? E aqui também tem esse 1/3 de πr ao quadrado. Como esses elementos se repetem na primeira e na segunda expressão, tá? Ficou faltando só uma coisinha aqui, gente, ó. Eu não coloquei a altura, né, no volume do primeiro. Então, o volume do primeiro, ó, é 1/3 da área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. A altura é o H1, né? Que a gente está colocando aqui, ó, 1/3 da área da base vezes a altura. E o outro também a gente vai ter 1/3 da área da base, πr ao quadrado, vezes a altura, que é o H2. E aí a gente destacou essa parte aqui, que eu disse que é comum para os dois. Se é comum, a gente consegue colocar em evidência. Essa parte aqui a gente consegue colocar em evidência. É um fator comum. Então vamos colocar aqui, ó, 1/3 de π vezes r ao quadrado, certo? O que é que sobra, hein, gente? Sobra esse H1 mais H2, né? Sobra o H1 mais H2. E por que é interessante fazer desse jeito? Porque dessa forma eu não preciso calcular cada uma das alturas. Eu preciso saber quanto é que é a soma das alturas. Mas vejam só, se eu pegar o H1 e somar com o H2, se eu pegar a altura de cima e somar com a altura de baixo, vai dar exatamente 5. Então vai sobrar isso aqui, ó. Vai sobrar aqui o volume do sólido, vai ser 1/3 de π vezes r ao quadrado. Eu estou precisando ainda calcular o raio da base, que eu não sei, vezes a soma das alturas. A soma das alturas dá 5. Então, o que é que resta agora, para a gente finalizar a questão? Só determinar o valor do raio. Cadê o raio? O raio está aqui, ó. Esse raio é para cá. Lembrar que quando você traçar a altura e o raio é perpendicular à base, né? A altura é perpendicular à base, então esse raio ele forma um ângulozinho de 90 graus bem aqui. Tá. Como é que eu vou fazer isso? Ó, eu vou dar uma sugestão. A gente pode fazer isso aqui utilizando relações métricas no triângulo retângulo. Mas eu vou dar uma sugestão mais bonita, mais assim, mais elegante, estilo FB, tá? Então vamos pensar assim. Ó, esse triângulo que está aqui, gente, eu tenho um cateto 3, um cateto 4 e a hipotenusa 5, e eu quero determinar a medida desse raio. Ó. Esse raio, ele sai desse vértice de 90 graus e vem para a hipotenusa. Então é esse segmentozinho aqui, ó, que eu quero determinar. É o raiozinho que eu quero determinar. Eu vou pegar esse mesmo triângulo e vou fazer assim, ó. Eu vou desenhar esse triângulo aqui em outra posição. Eu vou colocar aqui, ó, o 5, vou colocar esse cateto 3, esse cateto 4 e vou colocar esse ângulo de 90 graus. E vou tentar trabalhar com vocês o seguinte, ó. Esse triângulo que a gente tem aqui e esse triângulo que a gente tem aqui é exatamente o mesmo triângulo, só estou trabalhando em posições diferentes. Então faz o seguinte, ó. Vamos calcular a área desse triângulo aqui, gente. Como é que calcula a área desse triângulo? Base vezes a altura sobre 2. Então é assim, ó, base vezes a altura dividido por 2. A base é 5, a altura é o R sobre 2.
Isso aqui vai ser igual, porque é o mesmo triângulo. Como é que calcula a área desse triângulo? Base vezes a altura sobre 2. Base vezes a altura sobre 2 é 3 vezes 4 sobre 2. Ó. Cancela os denominadores. Vai sobrar, então, que 5 vezes R vai ser igual a 12. Então, esse R vai ser igual a 12 sobre 5. Então, vou ter que pegar isso aqui, ó, que é o raio, né? E vou colocar assim, ó, 12 sobre 5 ao quadrado. Quando a gente for fazer a substituição, fica assim, ó. Aqui vai ficar 1/3 de π. Esse 12 sobre 5, isso aqui dá 144 sobre 25 vezes 5. Vamos dar uma simplificada aqui, gente, ó. Esse aqui a gente cancela com esse. Aqui vai sobrar 5. Se você olhar, vou colocar bem aqui, tá? Ó, o volume do sólido. Se você olhar nas alternativas, todas as alternativas têm denominadores iguais a 15. Então, olha só, 3 vezes 5 aqui dá 15, ó. Então, nosso denominador aqui vai dar 15 e aqui em cima vai ficar 144 vezes π. Então, essa é a resposta final. Esse é o volume do sólido, 144 π sobre 15. Com isso, a nossa quarta questão, alternativa final, alternativa letra D, questão bem interessante, bem legal, de geometria espacial. Ok, essa é a geometria que está aumentando o seu espaço na aprovação da UES. Valeu, Alexandre. Valeu. Você vai agora ficar com um vídeo bonitaço antes do Ricardo resolver a última questão dessa noite. Se liga aí nesse vídeo. Tem escola que diz ter a maior aprovação, mas não mostra os números. E tem escola que diz aprovar mais em medicina e mostra os números. Farias Brito, 170 aprovações em medicina nas federais. Confira no site as fotos e os nomes dos alunos aprovados. Farias Brito, o máximo em medicina. Acabou! Posso descer, cara? Eu vou descer, viu? Amanhã, programaço, mais uma vez, 8 horas da noite, ok? Alexandre Lima e meu amigo da Química, Ronaldo Paiva, você não pode perder. O professor Ricardo detona para você a questão derradeira dessa noite para o seu sucesso no vestibular da UES. Vamos lá, galera, se liga, hein? Vamos lá, pessoal, vamos lá, Tadeu, para a nossa última questão. A oitava questão que trata sobre evolução. E aqui, finalizando essa noite, muito satisfeito, muito feliz com a companhia do professor Alexandre Moura, trazendo essa que é das nossas nobres matérias da matemática, é de todas aquelas em que eu tenho uma admiração muito grande. É a diferença sua na aprovação do vestibular e o seu desempenho em matemática. Todos nós aqui, biologia, química, física, matemática, montamos, trabalhamos, pretendemos e tentamos durante o ano inteiro passar para vocês todas as informações necessárias para que você possa passar no vestibular, mas sobretudo e principalmente é preciso que você brilhe na matemática. Essa é a grande diferença no seu vestibular. Tranquilo? Vamos lá. Vamos para a oitava questão. A questão fala o seguinte: o tubarão, peixe cartilaginoso, e o golfinho, mamífero cetáceo, filogeneticamente distintos, apresentam grande similaridade quanto à forma hidrodinâmica e aos apêndices locomotores. O mecanismo evolutivo que explica tal similaridade é denominado... Bom, nós conhecemos alguns processos evolutivos e durante os processos evolutivos de ancestralidade, onde nós temos indivíduos atuais com homologias, nós sabemos que esses órgãos, que essas estruturas homólogas, elas surgiram a partir de uma ancestralidade. Se eu tenho vários indivíduos que compartilham entre si características homólogas, todos esses indivíduos atuais compartilham essas características homólogas a partir do seu ancestral, a partir da sua ancestralidade. E essas características homólogas aparecem para todos os indivíduos atuais a partir do seu ancestral, devido a uma irradiação adaptativa. A partir do ancestral, irradiando através de várias histórias anagênicas, nós temos a formação das espécies atuais e, mais uma vez, compartilhando características em comum, compartilhando características homólogas, a partir dessa irradiação. No entanto, é possível que indivíduos que não têm a mesma ancestralidade apresentem algumas estruturas funcionais semelhantes. Nós encontramos várias espécies que vivem em ambientes aquáticos
que desenvolvem a mesma anatomia. Eles não apresentam, esses indivíduos que vivem nesse ambiente aquático com a mesma anatomia, a mesma ancestralidade. Eu poderia citar aqui pinguins, peixes, alguns mamíferos aquáticos, alguns répteis aquáticos pré-históricos, todos eles filogeneticamente distintos, mas que têm a mesma anatomia. Como posso explicar indivíduos que apresentam a mesma anatomia no mesmo ambiente, características semelhantes, se eles não têm a mesma ancestralidade? Isso se dá através de uma estrutura chamada análogo. São órgãos análogos que surgem através de uma convergência adaptativa. Quando vários indivíduos de origens evolutivas distintas, filogeneticamente distintos, convergem para um mesmo lugar, vivem no mesmo ambiente, sofrerão desse mesmo ambiente as mesmas pressões seletivas e terão, portanto, adaptações selecionadas semelhantes. Assim, quando alguns indivíduos alcançam o ambiente atmosférico e procuram voar, serão selecionados nesses indivíduos estruturas que desempenharão esse papel de voo, muitas vezes são as asas. No ambiente aquático, muitos terão o mesmo processo seletivo na seleção das características anatômicas, que são a forma anatômica. Assim, portanto, quando falamos de peixe cartilaginoso, mamífero cetáceo, distintos filogeneticamente, apresentando a mesma forma hidrodinâmica, ou seja, o mesmo formato no ambiente aquático, estamos falando de órgãos análogos, resultado de um processo de convergência adaptativa, e por isso que para essa 8ª questão, o item correto é a letra A. Assim, portanto, essa última questão que trata sobre evolução, um assunto muitas vezes cobrado na UES, é sobre convergência adaptativa. Resposta correta, a letra A. Ok, você que hoje esteve ligadaço no Vestibular no Ar nesse feriado de Tiradentes, nós agradecemos a sua honrosa atenção a esse programaço que já faz história no Ceará e no Brasil, ok? Acho que aproximadamente uns 50 anos esse programa existe, tá bom? Levando aí para comunidade estudantil desse país, dessa cidade, desse estado, a cultura, a educação, o saber. Isso muito nos orgulha, haja vista que somos uma escola de 90 anos de existência, galera. Farias Brito é brincadeira, hein? 90 anos, jovem há muito tempo, marcando gerações, galera, tá bom? Eu queria aqui, a nossa despedida, as suas considerações finais dos meus grandes colegas aqui de trabalho, o professor Ricardo e o professor Alexandre. Professor Alexandre, suas considerações finais para a galera. Gente, só agradecer aí pela atenção, pela participação de todo mundo, né? Pela companhia agradável mais uma vez, Tadeu e Ricardo abrilhantando nossos amigos aqui, né? Na técnica, que sem eles a gente não ia conseguir absolutamente nada. E desejar sorte, né? Desejar tranquilidade na hora da prova. Vocês estão preparados, vocês sabem disso, então jogar na hora da prova lá, jogar naquele momento aquilo que vocês trabalharam, aquilo que vocês aprenderam em sala de aula com os grandes mestres únicos do Colégio Farias Brito. Ricardinho, você que é ex-aluno do Farias Brito também, assim como eu, né? É honra da gente, 90 anos, né, de existência, né? Que alegria, né? Eu tenho uma alegria muito grande de poder trabalhar entre aqueles que foram meus professores e de trabalhar numa instituição no qual eu fui aluno. E veja, eu fui aluno de um colégio, que é o Colégio Farias Brito, onde essa escola Farias Brito era uma escola que sempre proporcionou, sempre nos trouxe a impressão, a ideia de que a gente vai chegar à universidade. Entrar no Colégio Farias Brito para ser aluno do Colégio Farias Brito é ter a segurança, é ter a certeza que a sua trajetória até a universidade está muito bem montada. Com certeza, Ricardo. E aí eu viver isso todos os anos, agora como professor, isso é muito bom. Eu vejo os alunos, aqueles que acompanham nossas aulas, aqueles que veem os nossos programas e no dia a dia em sala de aula, e eu vejo todos os anos essa mesma história se repetir. Nós estamos todos esses anos levando alunos à universidade. A Universidade Estadual do Ceará, a Universidade Federal do Ceará, e hoje há várias universidades do Brasil e do mundo inteiro. Nós temos alunos do Colégio Farias Brito. Essa é uma trajetória rumo à universidade. Quer chegar à universidade, quer passar na UES, você tem que passar por aqui. Aqui é a sua trajetória para a universidade, ela está sendo construída. Ok, então ficamos aqui, agradecemos a honrosa audiência de todos vocês, ok? Todo o Brasil, as escolas conveniadas, a galera da plataforma FB Online, enfim.
queremos dizer que o sucesso vai acontecer como o Ricardo e o Alexandre falaram aqui nesse instante, porque você pode, você passa, o Farias Brito torce por você. Galera, boa noite, tudo de bom pra vocês, um beijo, fica com Deus, amanhã tem mais programaço, 8 horas da noite, se liga, um abraço. Agora é pra valer, com FB eu vou passar. Já vejo o sucesso neste vestibular. Vencer, passar, são verbos que eu sei conjugar. Com o Farias Brito eu chego lá. Agora sei que sou nota 10. Na concorrência vou dar de 100. Com o Farias Brito eu vou passar bem. Agora sei que sou nota 10. Na concorrência vou dar de 100. Com o Farias Brito eu vou passar